Boa noite, senhoras e senhores. Há 30 anos atrás, no dia 9 de maio de 1967, tomavam posse, perante o então Tribunal Federal de Recursos em Brasília, os 4 primeiros juízes federais nomeados para a seção judiciária do Paraná. Recriava-se, assim, no país, a Justiça Federal de primeira instância, que havia sido extinta, coincidentemente, também há 30 anos atrás, pela Constituição outorgada de 10 de novembro de 1937, que instalara no país o denominado Estado Novo. Nesta sessão solene, comemorativa do 30º aniversário da recriação da Justiça Federal de primeira instância no Estado do Paraná, com o apoio da Caixa Econômica Federal, estarão sendo homenageados os primeiros juízes federais. Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, nomeado juiz federal da primeira vara. Heraldo Vidal Correia, nomeado juiz federal da segunda vara. Lício Bley Vieira, nomeado juiz federal substituto da primeira vara. Milton Luiz Pereira, nomeado juiz federal substituto da segunda vara. A mesa encontra-se assim composta: presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, juiz Pedro Máximo Paim Falcão. Juiz federal, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, doutor Dirceu de Almeida Soares. Juiz federal, vice-diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, juiz Nefe Cordeiro. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, doutor Alfredo de Assis Gonçalves Neto. Procurador-chefe da Procuradoria da República no Paraná, doutor Dilton Carlos Eduardo França. Presidente do Tribunal de Alçada do Estado do Paraná, juiz Jair Ramos Braga. Procurador-Geral da Justiça do Estado do Paraná, doutor Olímpio de Sá Sotomayor Neto. Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, doutor Edson Luiz Vidal Pinto, representando o governador do Estado do Paraná, senhor Jaime Lerner. Secretário de Estado da Administração, doutor Reinaldo Stefanes Júnior. Procurador-Geral do Município, doutor Marcos Vinícius de Lacerda Costa, representando o Prefeito Municipal de Curitiba, senhor Cássio Taniguchi. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Wilson Rebac. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, juiz José Fernando Rosas. Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Aníbal Cury. O vereador Jair César, que está representando o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador João Cláudio de Rosso. Estão presentes, dando brilho e prestígio a esta solenidade, as seguintes autoridades, cujas presenças agradecemos. Senhores juízes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, diretora do Fórum da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, juíza federal Vânia de Almeida Siren Rocha, diretor do Fórum de Santa Catarina, juiz federal
Otávio Roberto Pamplona, vice-diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina, juiz federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Senhores juízes federais da 4ª Região, senhores juízes do Tribunal Regional Eleitoral, senhores juízes do Tribunal Regional do Trabalho e juízes do trabalho, senhores juízes da Justiça Militar, senhores desembargadores, juízes do Tribunal de Alçada e juízes de Direito, senhores secretários de Estado, senhor Procurador-Geral do Estado, Dr. Luiz Carlos Caldas, senhores conselheiros do Tribunal de Contas, senhores procuradores de Justiça e promotores de Justiça do Estado do Paraná, senhores procuradores do Trabalho, senhores procuradores da República no Paraná, senhores procuradores da União no Paraná, senhores procuradores da Fazenda no Paraná, senhor superintendente da Polícia Federal do Paraná, Dr. Luiz Glicério Silveira Ferrari, senhores delegados da Polícia Federal, senhor comandante da 5ª Região Militar, general de divisão Pedro Augusto da Silva Neto, o senhor comandante do Sindacta 2, coronel aviador Ramon Borges de Castro, está sendo representado neste ato pelo coronel engenheiro Danilo Grock, senhora superintendente da Receita Federal da 9ª Região, doutora Thaisa Jansen Pereira, senhor delegado da Receita Federal do Paraná, doutor Italino José Prati, doutor Aparecido Ferrari Rolim, superintendente da Caixa Econômica Federal, senhores representantes e procuradores do Instituto Nacional do Seguro Social, Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, Superintendência Nacional do Abastecimento, SUNAB. Magnífico reitor, doutor Euro Brandão, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, neste ato representado pelo professor doutor Luiz Roberto Werneck Rocha, e senhores conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil e advogados. Nós também queremos anunciar com satisfação a presença do desembargador Henrique Lenz César, que é presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e nós convidamos o desembargador, doutor Henrique Lenz César, para fazer parte da mesa, por gentileza. Antes de dar início às solenidades desta noite, convidamos todos a ficarem em pé, para que assim, respeitosamente, possamos ouvir a execução do hino nacional pelo pianista Hilton Alice e pelo trompetista Edson Batista de Souza.
Passamos a palavra ao presidente da mesa para a abertura da solenidade, juiz Pedro Máximo Paim Falcão, com a palavra. Autoridade. Autoridades componentes da mesa, senhores e senhoras, é com grande satisfação que, na condição de presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dou por aberta oficialmente essa cerimônia destinada a comemorar o 30º aniversário de instalação da Justiça Federal no Estado do Paraná, bem como homenagear aos seus primeiros magistrados e aos servidores dessa Justiça Federal. Convidamos para fazer uso da palavra o vice-diretor do foro, juiz federal Nefe Cordeiro. Senhor doutor juiz, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Pedro Máximo Paim Falcão, doutor Dirceu de Almeida Soares, nosso juiz federal, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, doutor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, senhor procurador-chefe da Procuradoria da República no Paraná, Dr. Dilton Carlos Eduardo França, senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Henrique Len César, senhor presidente do Tribunal de Alçada do Estado do Paraná, Dr. Juiz Jair Ramos Braga, senhor procurador-geral de Justiça do Estado do Paraná, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, senhor secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Dr. Edson Luiz Vidal Pinto, representando neste ato o governador do Estado do Paraná, senhor procurador-geral do município, Dr. Marcos Vinícius de Lacerda Costa, representando também neste ato o prefeito municipal de Curitiba, senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Wilson Rebac, senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho no Paraná, juiz José Fernando Rosa, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Aníbal Cury, senhor presidente da Câmara Municipal de Curitiba, João Cláudio de Rosso, neste ato representado pelo vereador Jair César, demais autoridades nominadas, autoridades militares, colegas magistrados, senhores servidores da Justiça Federal, senhores advogados, promotores, procuradores, senhoras e senhores, a Justiça Federal completa hoje, neste mês, 30 anos de sua reinstalação. Surgida na República Brasileira, criada pelo modelo norte-americano, através do decreto número 848, de outubro de 1890, foi a seguir consagrada na Constituição de 1891. Na exposição de motivos do então ministro da Justiça, Ferraz de Campos Sales, era justificada a criação da Justiça Federal, nos seguintes termos. Mas, o que principalmente deve caracterizar a necessidade da imediata organização da Justiça Federal é o papel de alta preponderância que ela se destina a representar, como órgão de um poder no corpo social. Não se trata de tribunais ordinários de justiça, com uma jurisdição pura e simplesmente restrita
a aplicação das leis nas múltiplas relações do direito privado. A magistratura, que agora se instala no país, graças ao regime republicano, não é um instrumento cego ou mero intérprete na execução dos atos do poder legislativo. Antes de aplicar a lei, cabe-lhe o direito de exame, podendo dar-lhe ou recusar-lhe sanção, se ela lhe parecer conforme ou contrária à lei orgânica. E prossegue após, é a vontade absoluta das assembleias legislativas que se extinga nas sociedades modernas, como se iam extinguindo as doutrinas do arbítrio soberano no poder executivo. Assim, surgiu na República a Justiça Federal como ente jurisdicional do Estado Federal e de suas leis, como instrumento prioritário de controle da Federação. Foi essa importante jurisdição, não obstante, extinta, e não por coincidência, com a instalação do regime ditatorial da Carta de 37, a Constituição Polaca de Getúlio Vargas, dificultando o controle dos atos federais. Posteriormente, foi criada pela Constituição de 46 o Tribunal Federal de Recursos, estabelecendo-se, porém, apenas com o ato institucional número 2, em 1965, a Justiça Federal de Primeira Instância. Curioso, o destino da Justiça Federal, extinta por golpe ditatorial, foi reinstalada por novo ato de autoritarismo, agora pelo triunvirato militar, embora algumas vozes solitárias insistem em lembrar apenas deste segundo momento. Escolhidos entre militantes de destaque na área jurídica dos estados, os novos juízes federais, mesmo com parcos recursos e ausência quase completa de servidores, foram encarregados do processo e julgamento de milhares de feitos redistribuídos do juízo estadual. E ainda assim, a Justiça Federal cresceu. Cresceu e conquistou respeito pela capacidade de seus membros, presteza de seus servidores, dignidade de conduta e, cada vez mais, celeridade em suas decisões. Nossos primeiros juízes federais, já inclusive nominados, foram o Dr. Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, juiz titular da Primeira Vara Federal, curitibano que se notabilizou não somente na atividade jurisdicional, como também por sua vivência parlamentar e especialmente acadêmica. Dr. Heraldo Vidal Correia, juiz titular da Segunda Vara Federal, um parnanguara que muito contribuiu com seus 16 anos de magistratura federal, falecido em 25 de dezembro de 82. Dr. Milton Luiz Pereira, juiz substituto da Primeira Vara Federal, paulista de nascimento, que adotou nossa terra para estabelecer seu domicílio, engrandecendo atualmente o Paraná no Superior Tribunal de Justiça. Dr. Lício Bley Vieira, juiz substituto da Segunda Vara Federal, outro notável curitibano que labutou nesta Justiça Federal por 21 anos, aposentando-se em 1986. Foi a Seção Judiciária do Paraná solenemente instalada em 21 de fevereiro de 1969 pelo então corregedor Antônio Neder, tendo como primeira sede o prédio localizado na rua 15 de novembro, número 608, edifício Sul-América, já que até então atuava a Segunda Vara, com funções judicantes, no espaço cedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, junto à Segunda Vara Civil do Estado. Não seria justo esquecer, neste momento, os servidores que, oriundos de órgãos públicos diversos e sem necessária experiência anterior no processamento forense, conseguiram superar todos os obstáculos para iniciar o conceito de presteza no serviço federal. Entre os servidores da Justiça Federal, lembro os 3 primeiros classificados neste quadro em 1º de setembro de 1967. Edésio Gouveia Filho, diretor de secretaria, já falecido. Leonardo Soares,
e Lívia Jardim, todos na inatividade. Como singelo complemento a esses grandes auxiliares, não do juiz, mas da justiça, como instituição e poder, lembro o nome de nossas duas servidoras mais antigas e ainda em atividade. Antonieta Gastão Viana, da 9ª Vara Federal, e Marci Marion Soares Carneiro, da Secretaria Administrativa, ambas incluídas em 1970. Muitos outros poderiam e deveriam ser lembrados. Servidores e juízes que suas vidas dedicaram à prestação de uma melhor atuação jurisdicional. A quem carimbar uma autenticação de folha do processo é caminho simples, mas necessário para o direito. A quem julgar não era ato de autoridade, mas de compaixão racional, dentro do que essa dicotomia é possível, pelo correto e legal. Hoje, a Justiça Federal encontra-se enraizada e com prestígio e dedicação, oriundos do passado e presente. A Justiça Federal deixou de justificar críticas quanto ao seu acesso, antes apenas nas capitais dos estados, para sofrer profundo e contínuo processo de interiorização. De Curitiba, ao início, vieram as varas federais de Foz do Iguaçu e Londrina. Atualmente, conta o Paraná com 23 varas federais, sendo 15 em Curitiba, 2 em Londrina, 2 em Foz do Iguaçu e uma em Maringá, Cascavel, Umuarama e Guarapuava. Das 15 varas federais em Curitiba, 3 são especializadas em matéria criminal, 2 em execução fiscal, 1 em previdenciário e as outras 9 respondem pelas matérias genéricas restantes. Existem ainda projetos legislativos para ampliação das varas federais no Paraná. O projeto em tramitação prevê a criação da vara federal em Ponta Grossa e em Paranaguá, além da ampliação de mais uma vara em Maringá e Foz do Iguaçu, bem como de 2 varas federais em Londrina. Nesse processo de interiorização da Justiça Federal pelo Paraná, muito se deve agradecer ao empenho e presteza de outro filho adotivo desta terra, o advogado, ex-juiz federal e ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. José Carlos Cal Garcia. Em toda a 4ª Região, na verdade, é idêntica a tendência de interiorização da Justiça Federal, no que é acompanhada, inclusive, pelo Tribunal Regional Federal, com sede em São Paulo e abrangência também em Mato Grosso do Sul. Outro argumento, ao início contrário à instituição jurisdicional federal, agora felizmente sequer arguido, é de proteção aos entes federais. A capacidade intelectual e moral dos juízes federais e o acerto de suas decisões há muito sepultaram ideias protecionistas. Ao contrário, são constantes atualmente os ataques do Executivo justamente a decisões da Justiça Federal, que exigem, ao menos, a rediscussão de matérias de interesse nacional, independente da boa vontade ou pretensa isenção da autoridade federal que as determine. Ao contrário das manifestações distorcidas e até parciais, juiz não concede liminar por vaidade. Juiz não é ente em pedestal ou circunscrito em abóboda celestial e intocável. O juiz é ser humano, que mesmo ante constantes pressões da sociedade, dos meios políticos ou de sua situação econômica, tem de decidir pelo justo coletivo, renunciando ao justo seu. Tem de optar pelo legal, ainda que social ou politicamente menos convenientes. Tem de concretizar a justiça, mesmo contrariando o desejo de alguns, ou que para isso prejudique a si próprio. Se é praticamente impossível a satisfação pelo reconhecimento das partes, que no mais das vezes ficam ambas descontentes com a decisão, que raramente considera a plenitude dos pedidos de uma delas, resta ao juiz a autossatisfação do dever cumprido, do benefício individual ou coletivo gerado por sua decisão.
É realmente gratificante poder dizer a um cidadão que ele receberá justa pensão, que poderá cursar integralmente a sua faculdade, que poderá voltar ao emprego de onde for indevidamente demitido, que o Estado é forte, mas deve preservar os direitos do mais indefeso cidadão e que isso não é utopia, porque o Judiciário, com a valiosa colaboração dos órgãos essenciais da jurisdição, não permitirá a violação dos direitos de qualquer cidadão. É nessa altura até risível imaginar atividade jurisdicional tendenciosa ao Estado. Finalmente, conseguiu a Justiça Federal firmar alto grau de capacidade, atestado pela comunidade jurídica nacional e mesmo pelo Congresso Nacional, que lhe continua a acrescentar situações de competência. Em nossa região federal, a situação forense é especialmente animadora. Graças ao preenchimento de todas as vagas de juízes federais e substitutos, em 7 concursos, contando somente no Paraná com 46 juízes, e igualmente, ante os esforços desses juízes federais e a inteligente alocação de mutirões, hoje, nas varas federais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pode-se dizer que os processos tramitam absolutamente em dia. Em relatório de sua recente visita a esta região, o Corregedor-Geral da Justiça Federal afirmou: a 4ª região é a maior prova de que a Justiça Federal no Brasil é viável. Basta que se faça nas outras regiões o que ali foi feito. Isto é, realização de 7 concursos, preenchimento de todas as vagas de juízes e a realização constante, durante vários anos, de mutirão. Com isso, o número de processos em tramitação diminui consideravelmente e os para-sentença praticamente acabam. Resultado, a Justiça Federal do Sul do Brasil goza de muito bom conceito em toda a região. Esses comentários não são para nós novidades. Num estado, Paraná, em que durante o ano de 1996 foram distribuídos 33.330 processos, ou seja, o equivalente a 730 novos feitos por juiz, ou a 2 processos novos por dia, incluídos os sábados, feriados, férias, e mesmo assim, sendo drasticamente reduzidos os processos em andamento, há sinal evidente de grande trabalho, organização e dedicação. Nesse ponto, devem ser ressaltadas as virtudes das sucessivas administrações do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, especialmente da administração atual, do nosso presidente, Dr. Pedro Máximo Paim Falcão, aqui presente, do inteligente e corajoso corregedor Fábio Bittencourt da Rosa e da vice-presidente Ellen Grace Northfleet. Também é bom relembrar a alguns, felizmente poucos, críticos dos magistrados, de seus privilégios ou atitudes, que o juiz trabalha, e trabalha muito. Sugiro que se observe o movimento de veículos de frente ao prédio da Justiça Federal fora do expediente forense. Ainda pela manhã, a maioria dos juízes, sem precisar, encontra-se trabalhando em suas varas. Aos sábados, feriados e dias de recesso, muitos são os veículos particulares de juízes estacionados no local de trabalho. Nas férias, quantos colegas vi destinarem período relevante para dedicar-se exclusivamente à produção de sentenças, demonstrando o apego e conscientização da importância de uma justiça célere. Por tudo isso, é que hoje se pode encontrar uma média de processo e julgamento realmente célere, mandatos de segurança julgados em 60 dias e ações ordinárias em torno de 6 meses. Essa realidade era até então impensável. Confesso que cheguei a me assustar quando, em determinada ocasião, verifiquei que julgava um mandado de segurança em 30 dias. E mais entusiasmado ainda fiquei ao observar que não era uma exceção, pois os outros mandados de segurança que chegavam à conclusão tinham um período aproximado de 60 dias. Essa realidade nos meios forenses era inimaginável. Embora se reconheça ainda existirem feitos com atraso,
esse é o caminho inexorável da celeridade na Justiça Federal. Ao falar na Justiça Federal dos paranaenses, e correndo o risco de não agradar a todos, risco mínimo, já que o objetivo da Justiça é de celeridade e não pode conviver com vaidades de poderes, sou forçado a ressaltar o antigo, mas agora renovado e revitalizado, desejo coletivo de instalação do nosso Tribunal Regional Federal. A média de processos justifica muito essa providência. A pujança de nosso Estado é muito reconhecida. A tendência de incremento da economia com a transformação de um Estado agrícola para o próximo complexo industrial e o provável acréscimo de causas federais de consequência, o destaque das autoridades políticas e jurídicas paranaenses, tudo justifica e exige a instalação do Tribunal Regional Federal do Paraná. Já houve época em que o Paraná perdeu a chance de buscar seu Tribunal Federal, pela mesquinhez do pensamento de que não se deveriam fortalecer então adversários do Judiciário. Hoje, felizmente, a manifestação é da sociedade, que sabe da importância desse órgão na celeridade dos feitos em segundo grau, na diminuição dos gastos dos advogados e seus clientes, na satisfação de uma população. Seja o Estado do Mato Grosso do Sul, seja a nossa cara comunidade do Estado de Santa Catarina, os estados que vierem a ser reunidos em nosso tribunal também terão grande aproveitamento com essa nova situação. Deve-se reconhecer o elo de amizade e afeto que nos une ao povo gaúcho, que atualmente detém a sede do nosso Tribunal Federal da 4ª Região, e que sempre se manterá. Há muito mais, porém, a ser considerado. O povo paranaense deseja, a comunidade jurídica respeita, mas exige. Os estados vizinhos pleiteiam. O Estado do Paraná pode, sem ter como fugir a essa missão, instalar o Tribunal Regional Federal do Paraná. Ao findar dessa mensagem, que se alonga até mais do que o esperado, lembro palavras do jurista alemão Max Kmir, citado por Carlos Maximiliano em sua obra de Hermenêutica e Aplicação do Direito. Existe, entre o legislador e o juiz, a mesma relação que entre o dramaturgo e o ator. Deve este atender às palavras da peça e inspirar-se no seu conteúdo. Porém, se é verdadeiro o artista, não se limita a uma reprodução pálida e servil. Dá vida ao papel, encarna de modo particular o personagem, imprime um traço pessoal à representação, empresta às cenas um certo colorido, certas variações de matiz quase imperceptíveis, e de tudo faz ressaltarem aos olhos dos espectadores maravilhados belezas inesperadas, imprevistas. Assim o magistrado não procede como insensível e frio aplicador mecânico dos dispositivos, porém como órgão de aperfeiçoamento destes, intermediário entre a letra morta dos códigos e a vida real, apto a plasmar, com a matéria-prima da lei, uma obra de elegância moral e útil à sociedade. Que sejam as leis sempre justas e perfeitas. Se não o forem, ao menos busquemos, como juízes, colaborar com coragem e capacidade, fazendo ao cidadão crer que a justiça pode ser não apenas um sonho ou ideal, mas verdade presente, concreta e a todos impunível. Obrigado. A Seção Judiciária do Paraná quer prestar uma homenagem a cada um dos seus primeiros juízes. Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, nomeado para a primeira vara da Justiça Federal do Paraná, nasceu na cidade de Curitiba no dia 11 de janeiro de 1916. É doutor em Direito e professor emérito
da Universidade Federal do Paraná. Professor honorário da Universidade Nacional Maior de São Marcos de Lima, Peru. Professor honorário da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade de Mendoza, Argentina. Professor honorário da Universidade de Nossa Senhora do Rosário, de Bogotá, Colômbia. Deputado federal por 3 legislaturas consecutivas, de 1954 a 1966. Autor de dezenas de livros e centenas de artigos no Brasil e no exterior. Exerceu a magistratura federal por 12 anos, de 1967 a 1978. O professor e doutor Manuel de Oliveira Franco será homenageado pelo juiz federal da 9ª Vara da Circunscrição Judiciária de Curitiba, doutor Tadaaki Hirose. Heraldo Vidal Correia, nomeado para a 2ª Vara da Justiça Federal do Paraná. Nasceu na cidade de Paranaguá, neste estado, no dia 8 de abril de 1917. Fez seus primeiros estudos na cidade de Ponta Grossa, vindo bacharelar-se pela Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro. Foi diretor e consultor jurídico tributário de diversas empresas comerciais e industriais. Exerceu funções em órgãos da administração pública, como a COPEL, a Fundação Paranaense de Imigração e Colonização e o Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná. Exerceu a magistratura federal por 16 anos, até 25 de dezembro de 1982, quando veio a falecer nesta cidade de Curitiba. Nesta solenidade, o doutor Heraldo Vidal Correia será homenageado na pessoa de seu filho, doutor Luiz Cláudio Redel Correia, pelo juiz federal da 4ª Vara da Circunscrição Judiciária do Paraná, doutor Wellington Mendes de Almeida. Lício Bley Vieira, nomeado juiz federal substituto da 1ª Vara. Nasceu na cidade de Curitiba em 7 de setembro de 1916. Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, exerceu inúmeras funções públicas, tendo sido delegado de polícia, diretor da Guarda Civil e o primeiro diretor da Polícia Civil do Paraná. Exerceu a magistratura federal por 21 anos, aposentando-se em 1986. O doutor Lício Bley Vieira será homenageado pelo juiz federal da 6ª Vara da Circunscrição Judiciária de Curitiba, doutor Edgar Antônio Lippmann Júnior.
Pereira, nomeado juiz federal substituto da 2ª Vara, nasceu na cidade de Itatinga, no estado de São Paulo, no dia 9 de dezembro de 1932. Bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 1958. Foi advogado e prefeito da cidade de Campo Mourão, no estado do Paraná. Exerceu a magistratura federal de primeira instância por 12 anos, tendo sido juiz substituto da 2ª Vara e, posteriormente, juiz federal titular da 1ª Vara até fins de 1988. Em 1989, foi nomeado juiz do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, do qual foi seu primeiro presidente. Em 1994, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde até hoje exerce suas funções. Impossibilitado de comparecer a esta cerimônia, em razão de inadiáveis compromissos assumidos no exercício diuturno da atividade jurisdicional, o ministro Milton Luiz Pereira enviou ofício do seguinte teor: Brasília, em 15 de maio de 1997. Senhor diretor, honrado pelo convite para participar da comemoração alusiva ao 30º ano da instalação do Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, impossibilitado de comparecer, comunico que estarei representado pela minha esposa Mary Pereira, acompanhada pela nossa filha Luciene Maria. Outro sim, excusando-me pela ausência, manifesto meu júbilo pelo evento, mercê da sua significação histórica, sentindo-me orgulhoso por ter participado da comissão que cuidou da instalação física das varas da Justiça Federal, reorganizada pela Lei número 5.010/66. 30 anos passaram-se. Porém, bem me recordo do ato de posse, na companhia de Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, Heraldo Vidal Correia e Lício Blei Vieira, da falta de espaço físico e de funcionários, sem material de expediente para o trabalho. Mesmo assim, a pletora de serviços impunha a imediata prestação jurisdicional. Na atuarda, a aflição tomou conta de todos. Nesse contexto, foi providencial a atuação de Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, professor universitário, conhecido em terras brasileiras e internacionalmente, com competência, relacionamento político, social e dedicação, sabendo como tratar e administrar a coisa pública. Como primeiro juiz federal, diretor do foro, conseguiu vencer as dificuldades, organizou o quadro de funcionários e conseguiu recursos para a aquisição do prédio que serviu para sediar a Justiça Federal, criando condições para a instalação das varas 1ª e 2ª. É credor de nossa gratidão e reconhecimento. Lembro-me com respeito dos juízes federais Heraldo e Lício, este com inexcedível devotamento às suas funções e com notória prudência foi o conselheiro de todas as horas. Heraldo, especialista em direito tributário, marcou a sua atuação, animando a todos diante dos desafios lançados para a consolidação da Justiça Federal. Vencido por pertinaz enfermidade, deixou na memória a figura do juiz fidalgo e amigo. Nos trabalhos de instalação, também merece louvação o procurador da República, Fernando Andrade de Oliveira, que integrou a comissão. A sua participação foi preciosa em todos os momentos, com primorosa atuação. Os funcionários merecem todos os agradecimentos. Deram exemplos de renúncia e zelo insuperáveis.
o tempo não para. Chegou a vez e hora de outros, numa sucessão de trabalho voltado aos superiores interesses da Justiça Federal, com o testemunho de respeito aos jurisdicionados. Assim é, assim continuará. Sob o telheiro dessas recordações, sinto-me privilegiado pela participação na história da Justiça Federal, rendendo graças a Deus por que me fez juiz, permitindo-me vivenciar momentos tão significativos servindo à Justiça Federal. Sem outros motivos, embora à distância, sentindo profunda emoção, saudando Vossa Excelência, peço que, em meu nome, cumprimente os juízes e funcionários, reiterando protestos de elevada consideração. Assinado Milton Luiz Pereira, ministro. O ministro Milton Luiz Pereira, representado pela sua esposa, excelentíssima senhora Mary Pereira, será homenageado pelo diretor do Fórum da Seção Judiciária do Paraná, doutor Dirceu de Almeida Soares. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, o professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho. Senhor Presidente Pedro Máximo Paim Falcão, Senhor Diretor do Fórum, Doutor Juiz Dirceu de Almeida Soares, Professor Henrique César, digníssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Senhor Deputado Aníbal Cury, digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, senhores, meus colegas magistrados federais, é para mim, nesta hora, nesta noite, nesta data, num momento de memória aberta, com o devido respeito histórico, aqui voltar para saudar os atuais magistrados federais. O tempo que passou, num tempo que passa, faz do passado o presente, como do presente há de fazer o futuro. Estou agora, ao lhes falar, trazendo para uma reunião como esta, alguns fatos que alteraram a composição do Estado brasileiro, sobretudo sobre a formação fundamental da organização dos poderes. Como nação, nas suas origens, não fomos somente uma ideia política ou nascida da vontade dos homens. O destino nos criou, a história nos formou e a natureza nos desenvolveu. Disso sempre souberam os constituintes brasileiros
de 1824, de 1891, de 1934, de 1937, de 1946, de 1967 e 69 e de 1988. Ao tempo da colônia, já possuíamos sentimento nacional. Embora ainda não tivéssemos povo, tínhamos um território marcado no continente americano, unido pelo Atlântico, sem prejuízo das amplas diversidades regionais. Senhores, nossas cartas constitucionais, mal ou bem, acompanharam a nossa evolução política e social. Jamais esqueceram a nação na sua unidade geográfica, procurando, uma após a outra, fortalecer os vínculos de união e pensamento. Do unitarismo colonial e imperial, passamos sem traumas ao federalismo republicano, como resultado do progresso havido em certas regiões e que correspondiam às forças bem localizadas. Em síntese, sem nenhuma intervenção, assim in natura, nasceu a federação que hoje está. Com a nação geopoliticamente retratada, havia um regime político a definir e um sistema constitucional a conhecer. As realidades estavam diante de nós no processo lento de consolidação histórica. O caminho já percorrido não dava escolha aos curiosos da ciência política. Ficou sendo um só, o da União Federal. Com essa união, ou através dela, retratava-se o Brasil depois das capitanias e do unitarismo. Das províncias nasceram os estados e dos estados nasceu o regime federativo. A doutrina, a pesquisa ou as teorias não podiam se opor às realidades cósmicas nacionais. O Pará já era o Pará. Pernambuco já revelava sintomas de autonomia. A Bahia firmava suas fronteiras. Minas Gerais se fechava entre suas montanhas. São Paulo criava o seu mundo próprio. O Rio Grande do Sul a sua imagem de isolamento continental. Parecia então que o Brasil, de início, confederalizava-se, que o separatismo era uma evidência dos nossos grandes problemas regionais. Porém assim não aconteceu. Esse quase milagre da unidade nacional brasileira consolidou verdades políticas inafastáveis que desaguaram na Constituição de 1891. Firmou-se a federação contra a confederação. Deu-se organização política à nação e a consequente organização constitucional. Os poderes ficaram bem titulados, as esferas de competência bem jurisdicionadas. O que era federal ficou com a nação, o que era estadual com os estados federados, o que era municipal com os interesses locais. No plano da justiça, do poder judiciário, em face da federação recém-criada, surgia qualificado juridicamente um novo direito, o direito federal, de relações peculiares, abrangendo interesses públicos e particulares, suscetíveis de sensibilizar uma prestação jurisdicional a partir dos tribunais superiores.
A solução constitucional visava, como visou, a nação na sua unidade e seus poderes. Uma nação de formação geopolítica complexa nas suas manifestações humanas e sociais. Portanto, no Brasil, a Justiça Federal não foi uma invenção, foi uma imposição de ordem política geoconstitucional, com o objetivo popular de servir o povo nas relações com o Estado-poder e submeter o Estado-poder às regras superiores determinantes. Este foi o espírito e a letra da Lei 5.010 de 1966, recebida com aplausos, porque se adaptava à forma federativa e cobria no seu alcance tutelar uma nação na sua organização histórica, política e institucional. Senhores, por certo, os críticos de ontem não seriam os críticos de agora. Nestas 3 décadas, se provou que a criação de uma Justiça Federal nada tinha de cumulativa com as estaduais, e sim numa federação com a especialização na aplicação das normas federais. Tudo deu certo, porque a federação e o seu regime político a estavam compondo, na integração, órgãos de procedimentos jurídicos afetados pelo fim motivante, todos eles na unidade, processando e julgando o interesse nacional. Na organização dos poderes, de uma maneira constitucional bastante clara, além da competência do Supremo Tribunal Federal e da competência do Superior Tribunal de Justiça e tribunais regionais, se fixou para os juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal fossem interessadas. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Os crimes políticos e as infrações legais praticados em detrimento de bens, serviços e interesse da União. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução. Os crimes contra a organização do trabalho, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Os habeas corpus de sua competência ou quando o constrangimento proviesse de atos sujeitos à jurisdição. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, exceto da competência dos tribunais federais. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvadas a competência da Justiça Militar. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiros e das causas referentes à nacionalidade. Nesta síntese objetiva, podemos avaliar a importância das relações jurídicas constitucionalizadas numa mesma jurisdição e que dão aos juízes uma ampla capacidade e competência no fato de processar e de julgar. Isso tudo se contém no hoje chamado direito federal, vindo da organização do Estado e do regime federativo, do conjunto de poderes que constituem a União Federal e nas repercussões jurídicas descentralizadas que chegam aos Estados federados e aos municípios.
ouso repetir, a Justiça Federal não foi nenhuma invenção dialética forjadora de mais funções judiciais. Ela nasceu espontânea da federação, do federalismo do Estado Federado. Não é nela, é a nação que está presente na proteção jurisdicional dos direitos e na tutela jurisdicional dos interesses públicos. Na organização social e nacional, ela se inscreve com vida própria e existência jurídica, qualificando funções e elencando finalidades nos litígios entre fatos ou atos definidos. Estou aqui, nesta solenidade, ufano de ter sido um juiz federal, de colaborar, depois da Lei 5.010, para a formação desta seção judiciária. O esforço não foi inútil. As tarefas, ao que vemos, estão hoje premiadas, já que a Justiça Federal é uma instituição respeitada pelos contendores e pelo povo brasileiro. Uma instituição que sabe conhecer dos direitos, bem processá-los e bem executá-los. Em 3 décadas, marcada de sucessos que tranquilizam a nação. Ao terminar, peço aos presentes franquias para lembrar, porque a lembrança faz parte desta obra excepcional que é a nossa justiça. Quero lembrar para registrar a unidade de sentimento à vida entre os primeiros principiantes que tivemos como os primeiros magistrados federais paranaenses, sábios no comportamento e altamente responsáveis na função. Heraldo Vidal Correia. Evoco com saudade a figura de Heraldo Vidal Correia, um juiz federal atuante, dedicado ao trabalho, equilibrado na direção dos processos, sensível nas postulações, de caráter afável, fazendo de sua função um sacerdócio, dando horas e dias de sua vida às complexas tarefas judicantes, sem nunca deixar de atender cordialmente as partes que batiam as nossas portas. Lício Blay Vieira, outro que aí está, depois de uma existência honrada, é Lício Blay Vieira um verdadeiro apóstolo das boas soluções jurídicas. Grande na sua modéstia, estudioso e prudente, equilibrado entre interesses opostos, marcava sempre sua conduta através de uma linha moral da qual nunca se afastou. Obreiro pertinaz, o seu nome sempre mereceu o respeito dos seus subordinados e o respeito dos seus colegas. Milton Luiz Pereira. Já Milton Luiz Pereira é um patrimônio nosso, muito moço juiz e um juiz já experiente. Aqui entre nós, ele começou, está hoje lá como ministro do Superior Tribunal de Justiça, por merecimento pessoal. Como professor, sempre foi um erudito. Como magistrado, sempre foi um exemplo para ficar. Estudioso, nunca deixou de exercer a magistratura com amor aos direitos e às normas jurídicas. Pouco me resta dizer. Com Heraldo Vidal Correia, Lício Blay Vieira e Milton Luiz Pereira, tudo fizemos para prestigiar
a então nascente Justiça Federal no Paraná. Fomos felizes e estamos mais felizes ainda por ver que o nosso trabalho produziu resultados profundos na ordem jurídica brasileira. Chegamos a ser um exemplo, e isso se deve à colaboração dos 3 ilustres juristas. Meus senhores, que a Justiça Federal continue assim, porque há de ser assim que ela protegerá a nação dos conflitos e das contendas jurídicas. Hoje é uma instituição nacional, exigindo que se crie em cada estado da federação um tribunal regional. E isso, com o tempo, virá. Porque, se já são passados 30 anos, outros 30 anos de separação, com muita fé nas conquistas já conquistadas e nas conquistas que devemos ainda conquistar com o nosso trabalho, a nossa fé no direito e a nossa vontade de realizar algo em favor do povo brasileiro e da nação pátria. Muito obrigado a todos. Tenham dito. Convidamos para fazer uso da palavra o Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Paraná, Dr. Dilton Carlos Eduardo França. Excelentíssimas autoridades componentes da mesa, excelentíssimos juristas homenageados. Esta solenidade comemorativa do 30º aniversário de instalação da Justiça Federal de Primeiro Grau do Paraná e de homenagem aos nossos primeiros juízes federais nomeados é também uma ocasião reveladora da cordialidade que caracteriza o relacionamento dos que fazemos a justiça, magistrados, advogados e Ministério Público. Assim, é com honra sincera que saúdo aqui, em nome do Ministério Público Federal no Paraná, os ilustres doutores Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, Lício Blei Vieira e ministro Milton Luiz Pereira, da mesma forma que rendo minhas homenagens à memória do saudoso doutor Heraldo Vidal Correia. Eram tempos difíceis, tempos sombrios, aqueles que o Brasil vivia 30 anos atrás, quando a Justiça Federal de Primeiro Grau foi reinstalada em nosso Estado. A prepotência e a arrogância do poder arbitrário cerceava direitos, manietava o judiciário. Paradoxalmente, porém, esses tempos de obscuridade serviram para ressaltar ainda mais o papel decisivo que o judiciário representa como garantidor do Estado democrático. Mais até que em períodos de normalidade política, pôde-se avaliar então uma cara verdade, a de que não há Estado de Direito, muito menos Estado democrático, sem um poder judiciário independente, imparcial, forte, transparente, ao qual esteja sujeito o próprio Estado. Fundamental na manutenção desta crença e na esperança de dias melhores foi o exemplo de magistrados como os que hoje aqui homenageamos. Contra todas as adversidades, Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, Heraldo Vidal Correia, Milton Luiz Pereira e Lício Blei Vieira souberam manter a honradez e a dignidade. Eles se impuseram por suas raras qualidades morais e intelectuais, por sua dedicação e trabalho árduo em prol da causa da justiça. E balizaram com seu exemplo para a sociedade geral e, em especial, para os magistrados que lhes seguiram, a importância da correta prestação jurisdicional na esfera federal. 30 anos depois, é outro país. Outras também são as mazelas do judiciário.
Uma delas, talvez a mais reparada pela sociedade, a da lentidão provocada especialmente pelo grande acúmulo de processos, não deixa de ser reveladora de uma das facetas mais positivas desses novos tempos. Significa que o acesso à justiça também se democratizou e mais brasileiros têm tido a real oportunidade de exercitar a cidadania. Como bem reparou o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ilustre ministro Sepúlveda Pertence, a Constituição de 88, mais que qualquer de suas precedentes, e como raras no mundo, foi a que mais confiou na solução judicial dos conflitos individuais e coletivos de toda a ordem e abriu formalmente, com tanta generosidade, as vias de acesso à jurisdição aos cidadãos, às formações sociais intermediárias e ao Ministério Público, esse como instrumento de toda a sociedade. Tudo isso vem se traduzindo numa procura maior dos órgãos jurisdicionais de todos os graus, por parte da sociedade. Na esfera da justiça de primeiro grau, especialmente em nossos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, merece registro de aplausos os esforços despendidos em resposta a essa maior demanda. Por isso, rendo minhas homenagens aqui ao presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nosso ilustre juiz Paim Falcão. Vossa Excelência tem sabido comandar com determinação e denodo esta árdua empreitada de estender o serviço da Justiça Federal de primeiro grau a parcelas maiores da população, com a instalação de maior número de varas nas capitais e criação de outras novas nas cidades médias dos estados. Aqui no Paraná, as poucas varas iniciais de 30 anos atrás multiplicaram-se em 23 varas atualmente, instaladas não só na capital, mas também em 6 cidades médias do interior do nosso estado. Esse esforço tem sido seguido de perto pelo Ministério Público Federal. Ainda recentemente, 10 novos procuradores da República foram nomeados para atuar no estado, 3 deles na capital e os restantes nas demais cidades, como Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Moarama e Guarapuava. Não posso deixar de reparar, porém, que enquanto a Justiça Federal amplia sua base de atendimento na primeira instância, ciente de que a prestação jurisdicional unifica e valoriza a cidadania e a democracia, mais e mais estreito torna-se o gargalo na segunda instância, pelo consequente acúmulo de processo. Vossa Excelência, presidente Paim Falcão, bem conhece as estatísticas do TRF da 4ª Região. Elas mostram de forma inconteste o estrangulamento da Justiça Federal de segunda instância no sul do país. São tantos os processos, crescendo aos milhares mês a mês, que constituem uma carga de trabalho humanamente impossível de ser suportada por apenas 23 magistrados. Para os paranaenses, em especial, distantes de 700 a 1.200 km de Porto Alegre, a amorosidade provocada pelo grande acúmulo de processos, somam-se os altos custos decorrentes da distância, com o deslocamento obrigatório de advogados até a capital gaúcha ou a contratação ali de profissional para acompanhamento dos processos. A solução para esse quadro, o Paraná tem reivindicado uma solução que reputamos de relativa simplicidade e de enormes resultados. Esta solução, ilustre presidente Paim Falcão, seria o desmembramento em 2 do Tribunal Federal da 4ª Região, com a criação de um novo Tribunal Regional Federal sediado em Curitiba. Em torno dessa proposta estão unidos organismos e entidades paranaenses os mais diversos, desde aqueles diretamente envolvidos com a questão da justiça, até órgãos de governo e entidades representativas da sociedade, patronais e de trabalhadores. Não se trata, senhor presidente, de proposta nascida de veleidades paranistas ou coisas do gênero, mas sim da certeza de que o exercício da cidadania não pode prescindir do efetivo acesso à justiça. E certamente se prestará a melhor justiça com o Tribunal Regional Federal do Paraná. Na presidência do laborioso Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, Vossa Excelência tem demonstrado grande sensibilidade e invulgar empenho no trabalho em prol da justiça, especialmente em proporcionar seu acesso efetivo a parcelas maiores da nossa população. Confio, senhor presidente Paim Falcão, que também nesta causa não lhe faltará igual sensibilidade e empenho. Com isto, esteja certo, Vossa Excelência, a proposta de criação de um Tribunal Regional no Paraná teria seu curso enormemente facilitado e nosso povo saberia ser-lhe grato para sempre. Da mesma forma que o Paraná é grato, duplamente grato, aos homenageados dessa noite. Primeiramente, como nos íamos no início dessa fala,
pelo exemplo de dignidade e trabalho que nos legam. E somos gratos também por suas manifestações públicas a favor de um tribunal regional no Paraná. Quando juristas do quilate de Manuel de Oliveira Franco, Lício Bleileira e Milton Luiz Pereira vêm prestar sua experiência e reconhecimento público a uma causa como esta, é porque a causa é nobre e justa. Que o Brasil saiba ouvir e atender estes homens. E esta talvez seja a melhor homenagem que lhes poderíamos prestar como pioneiros da Justiça Federal no Paraná. Muito obrigado. Estamos convidando para fazer uso da palavra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, doutor Alfredo Assis Gonçalves Neto. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência para homenagear todas as autoridades presentes na figura do Dr. Dirceu de Almeida Soares, pela dedicação que tem dado à nossa Justiça Federal. Senhores juízes homenageados, minhas senhoras, meus senhores, a atuação extremamente lúcida, dedicada, autônoma e independente dos primeiros juízes que assumiram suas então espinhosas funções à frente da Justiça Federal, logo calou as vozes de quantos blasfemavam contra sua recriação, enxergando-a como um organismo forjado para chancelar os interesses do autoritarismo. Pessoas da estirpe de Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, de quem tive a honra de ser aluno, de Heraldo Vidal Correia, que tanta falta aqui faz, de Lício Blei Vieira e de Milton Luiz Pereira, por quem nutro profundo respeito e admiração, souberam tornar admirada e respeitada a Justiça Federal em nosso Estado, e deram o tom, como também o rumo que passou a ser seguido por quantos os vêm sucedendo nas suas funções judicantes. Soa como música para a OAB paranaense ouvir desses precursores aqui presentes a opinião divulgada no dia de ontem no Estado do Paraná pelo professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, na oração que aqui proferiu, e pelos demais oradores que me antecederam, de que urge a criação de um Tribunal Regional Federal no Paraná, não só para agilizar a justiça, mas para trazê-la próxima ao cidadão paranaense. Esse movimento, que teve início em 1994, por proposta de nossa entidade, e que já tomou as ruas, que está fortalecido pelo apoio recebido dos meios empresariais capitaneados pela Associação Comercial do Paraná, pelo Ministério Público Federal, na fala do nosso procurador-chefe, Dr. Dilton Eduardo França, pelos próprios juízes federais de nosso Estado, como bem precisou o Dr. Nefe Cordeiro, há de se tornar exitoso, porque busca otimizar o acesso do cidadão à justiça, precisamente no momento em que sentimos a necessidade de que todos os operadores do direito se unam em torno da defesa do poder judiciário, caluniado por baluartes do poder político, do poder econômico, vilipendiado pela imprensa irresponsável, desprezado por alguns segmentos sociais onde permeia a violência, o descaso com o Estado democrático de direito e a permissividade. Não custa lembrar
e a OAB faz, neste momento de festa, que o exemplo do passado de 30 anos da Justiça Federal é, aqui no Paraná, penhor seguro de que a defesa de uma justiça séria e não mais cega é imprescindível para a manutenção e o aperfeiçoamento do regime democrático de nosso país. Nada mais. Na continuidade, acontecerá o descerramento da placa comemorativa do 30º aniversário da recriação da Justiça Federal no Paraná, através do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Pedro Máximo Paim Falcão, e do diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, Dr. Dirceu de Almeida Soares. Nós retornamos a palavra ao presidente da mesa, Dr. Pedro Máximo Paim Falcão, que fará o encerramento da sessão. Senhores componentes da mesa, senhores e senhores, reservou-me a providência a ventura de que a minha última visita a esse Estado, na condição de presidente do Tribunal, fosse para participar de um evento como esse. O evento, que por certo será marcante na história da Justiça Federal desse Estado, porque se destinou a comemorar o 30º aniversário de sua reinstalação, bem como homenagear aqueles magistrados que desbravaram esse caminho a partir de 1967 e de seus auxiliares, os servidores da Justiça Federal. Portanto, é mais do que justo a presença aqui, não do presidente do tribunal, mas do próprio tribunal, hipotecando solidariedade a esta homenagem e trazendo os cumprimentos daquela Corte Regional, à Seção Judiciária do Estado do Paraná, que, em boa hora, teve a feliz iniciativa de promover esse evento e de homenagear aos antigos magistrados desse Estado pelo seu trabalho, pelo afinco demonstrado ao longo de sua carreira judicial. O Rio Grande do Sul, senhores, a exemplo de alguns outros estados, parece ter a função que é destinada aos pioneiros. Graças a Deus, por onde passam os gaúchos, nós deixamos alguma coisa marcante e deixamos alguma coisa importante para a vida daqueles lugares. O exemplo mais evidente que temos nesse estado é o oeste do estado do Paraná, é o oeste do estado de Santa Catarina. Nós estamos aqui, na condição de gaúchos, para prestar esta homenagem aos paranaenses pela reinstalação de sua Justiça Federal.
A ele, ao Rio Grande do Sul, dadas as suas condições geográficas, dada a sua importância política na história brasileira, dada a sua importância na economia brasileira, foi reservada a função de ser sede de um Tribunal Regional Federal quando houve a criação dessas cortes pela Constituição de 1988. Temos procurado cumprir com o nosso dever. Temos lutado e temos procurado dar, tanto aos catarinenses como paranaenses, o mesmo tratamento de que merecem os gaúchos. É claro que a pretensão da criação de uma corte regional aqui é mais do que respeitável e justificável. Ela virá, evidentemente, com o tempo. Não se pode negar que o crescimento da população brasileira, que o acesso à justiça da população brasileira fará com que esta ideia, reivindicada pelos senhores, venha a ser, num futuro, vitoriosa. Mas, por favor, não esqueçam de que nós, gaúchos, temos lutado e temos procurado fazer a justiça melhor possível para o que pode o homem fazer. Temos nos esforçado, bem sei das dificuldades que os senhores enfrentam, porque o país é continental, mas hoje essas dificuldades tornam-se muito mais amenas, muito mais amenizadas pela existência desses modernos meios de comunicação. Respeito à pretensão dos senhores. Isto virá inevitavelmente com o tempo. O Paraná se impõe por si mesmo. Agradeço o convite, rendo a minha solidariedade, a minha homenagem aos magistrados paranaenses que começaram essa Justiça Federal a partir de 1967, rendo a minha homenagem às autoridades que estão aqui presentes e, ao encerrar essa cerimônia, coube-me a incumbência de convidá-los, em nome da Caixa Econômica Federal e em nome da Justiça Federal, para um coquetel. Muito obrigado, está encerrada a cerimônia.